Bom, beleza. Vamos falar agora sobre essa questão dos critérios relacionados ao posicionamento dentro dos resultados que a gente tem quando a gente pesquisa alguma solução, algum negócio local, né? O que que faz uma empresa, igual a gente já viu na prática, que talvez tem menos avaliações, tem uma média global de avaliações melhor, e mesmo assim ela aparece numa posição menos privilegiada. E aqui a gente não está falando de tráfego pago, belezinha? Então vamos fazer uma pesquisa prática aqui para ver se eu consigo demonstrar a mesma coisa. É, se, sei lá, Asa Norte. Colocar uma coisa bem específica. Aqui, ó, belezinha. Já anotamos por aqui, tá? Isso aqui não deixa de ser um ranqueamento. Então, a principal recomendação está sendo a Sara. Depois eu venho um escritório que tem uma nota pau a pau, ó, vamos falar assim, né? No bom senso. Nota 5, né? Uma tem 100 avaliações quase a mais do que a outra, e mesmo assim, Psicologia Brasília, nossa psicologia alguma coisa, tá abaixo aí no ranqueamento em função da psicóloga Sara, tá? A gente pode ver mais opções aqui. Lembrando que quando eu abro mais opções, eu sou redirecionado para a parte do Google Maps. Nós temos alguns patrocinados, e aí quem está patrocinando, né, posiciona nas primeiras, os primeiros slots, primeiras posições, obviamente. Tem a questão do Google Ads rolando aqui. Mas, além dos patrocinados, nós temos novamente a Sara em primeiro, tem esse outro é, consultório aqui com 193 que está abaixo de Sara, 63 avaliações. Opa, olha aqui, ó. 5 avaliações, 329. Então, por que que esse ápice vida tá aqui embaixo, sendo que ele tem mais avaliações com uma nota total, assim como as demais têm? Ah, Felipe, é porque um tá aberto 24 horas, o outro não está. Belezinha, isso pode fazer sentido, né? Se a gente observar aqui, aberto 24 horas, outros fechados, etc. Mas tem muito mais coisa por trás disso, tá? Vamos entender essa parte melhor, porque se você quer jogar um jogo profissional, você tem que entender minimamente o que está rolando ali, né, entre aspas, debaixo dos panos nessa questão. Então vamos lá. Novamente, nós vamos trabalhar com três fatores. E aqui não tem um fator mais do que o outro, até mesmo porque né, quem entende aí os múltiplos algoritmos e tecnologias que estão trabalhando dentro do sistema não somos nós, e muito menos, às vezes, quem trabalha na parte de atendimento técnico. Não estou falando, obviamente, da equipe do corpo de engenharia. Mas, primeiro, fator de relevância. Isso aqui é documentação do Google, tá? Isso aqui não é achismo meu, não. Então, o, os três pilares que influenciam o posicionamento, o ranqueamento, essa ordem que a gente vê nos resultados de busca, são relevância, distância geográfica em função do de quem pesquisa para o estabelecimento comercial, e o fator de destaque, que é a parte de proeminência. Então vamos passar rapidamente aqui por cada um deles. O fator de relevância, basicamente, é o que eu já dei o exemplo, é o tal do match do Tinder. É a possibilidade que a sua solução, o seu produto, o seu serviço case perfeitamente com o que a pessoa está buscando. Tá? Então, de forma básica, esse fator de relevância ele vai casar com a categoria principal ou com as subcategorias que você preencheu. Tá? Isso tem a ver também com a probabilidade da sua empresa ser a melhor solução naquele contexto que a pessoa está pesquisando. Então, lembra que eu falei sobre a questão da pesquisa, a pesquisa local e a pesquisa com a intenção, ou seja, aqui eu estou pesquisando psicologia, né, clínicas, em Brasília, mas eu estou em Minas Gerais, belezinha? Então isso tem a ver também com a forma com que o usuário estrutura a busca, tá? Uh, e aí tem vários outros pequenos detalhes que eu vou optar por tocar para frente, tá bom? Isso aqui não é um vídeo técnico, né? Isso aqui não é um vídeo de desenvolvimento de engenharia. A distância geográfica. Então, igual eu já te expliquei, tem a intenção e tem a localização exata. Quando eu coloco fatores que combinam com os termos de busca, como São Paulo, eu posso, se for uma cidade muito grande como São Paulo, eu posso estar utilizando termos de especificação por interesse em bairros, tá? Eu posso estar buscando por pontos turísticos. Ah, eu quero um café numa região específica do Leblon. Ah, eu quero poxa, eu quero uma barbearia num ponto muito específico, em Lourdes, em Belo Horizonte, tá? É, ou, sei lá, funcionários, e aí tem várias outras possibilidades, tá? Então, bairro, cidades, pontos turísticos, em eventos, pode ser que aconteça um conglomerado enfim, aí nós vamos para várias possibilidades, só precisa que você entenda o conceito. Então, a distância geográfica entre quem está pesquisando e o ponto comercial, e a gente pode dissecar essas distâncias geográficas com observações, né,
sobre essa questão dessa geolocalização que eu tenho interesse. Porque se eu não colocar o interesse, automaticamente o sistema subentende onde eu estou e aí ele vai automaticamente direcionar a pesquisa para o que está mais próximo de mim, belezinha? Fator de destaque, aqui vai entrar todo aquele rolê, eu acho que eu já expliquei sobre isso, que é a questão das avaliações, a análise semântica e heurística das avaliações, o que o pessoal está digitando nas avaliações, as URLs, as páginas do seu site que está vinculado à sua ficha, quanto você gera de atualizações, a descrição dos seus produtos que você pode cadastrar na ficha do Google, o volume de conclusões de rota para o seu perfil, isso conta sim, o volume de engajamento com as pessoas que eventualmente visualizam a ficha da sua empresa como resultado de pesquisa, e entre outras coisas. Então, basicamente é isso, belezinha? Fator de destaque, por que você é relevante, a probabilidade de você atender aquilo pela categoria com que você trabalha, entre outros dados, e a distância entre o usuário e a empresa, considerando a área de interesse ou não, tá? Nota clássica. Ah, tá. Isso aqui é um ponto relativamente importante. O que acontece? Às vezes, já aconteceu comigo aqui na prática, o dono da empresa ele faz a contratação aqui do meu serviço de consultoria ou de assessoria, beleza? E aí, a gente está trabalhando, já tem ali algum tempo, o Google Meu Negócio não é uma coisa que vai te dar um resultado instantâneo, diferentemente do tráfego pago, né? Porque a gente está injetando verba na plataforma, claro que não é porque a gente está pagando que a gente vai fazer qualquer coisa, mas os resultados do tráfego pago são notavelmente mais rápidos. Mas às vezes a gente está fazendo um trabalho, já tem 45 dias, um mês, 2 meses, e aí esse cliente eventualmente está em casa ou quer comentar num churrasco ali com amigos que ele está fazendo um trabalho assim, assim, assado, vai dar, né, uma de bonitão lá, vai falar assim, olha aqui é minha empresa e tal, e vai fazer uma pesquisa e ele vai ver que ele não vai estar em primeiro. E geralmente essa pessoa fica chateada, não entende o que está acontecendo e tende a entrar em contato conosco para tirar satisfação e está tudo bem, né? Então, uma pessoa está contratando um serviço, ela tem que estar satisfeita e quanto mais informada ela está, melhor. Pelo menos essa aqui é a minha cultura. Então, o que acontece? Quando essa pessoa faz uma busca pela empresa dela, ela tem que entender que aonde ela está geograficamente influencia. Então, ela está próximo da empresa dela, ela mora longe da empresa dela. Talvez aonde ela mora tenha outras empresas que ofertam uma solução muito similar ao que ela oferta, né? A gente chama isso de concorrência indireta. O que é concorrência direta? Eu vendo picolé na rua Goiás, tá? Então aí, na mesma rua, poucas quadras de mim, tem uma outra empresa que também vende picolés. Então, para o nosso cliente que transita naquela rua, a distância é muito pequena. Ele pode sim captar um cliente meu e eu captar um cliente dele, talvez dependendo do sentido que a pessoa está deslocando, né? A pé, por exemplo, um dia de calor. Então, uma concorrência direta, ela pode pegar o seu cliente diretamente. Uma concorrência indireta é que nem sempre ela vende o mesmo produto, o mesmo serviço, uma solução muito parecida, né? Mas não faz muito sentido ela estar disputando diretamente ali contigo, o cliente. Tranquilo? Então, quando essa pessoa está na casa dela, ela precisa levar em consideração que, eventualmente, se ela está distante do negócio, sim, na região onde ela está localizada, pode fazer mais sentido que o Google apresente para ela outras soluções, tá? Não vou entrar na parte de anúncios aqui. Tranquilinho? O contexto de pesquisa deve ser considerado, igual estamos falando, de localização, entre outras coisas. Né, eu até fiz alguns testes aqui já, utilizando uma aba anônima, que é justamente para que o histórico meu de pesquisa e os outros detalhes meus não influenciem nos resultados que a gente está tendo aqui, a nível, né, didático da aula. Mas, por mais que a gente use uma aba anônima, é importante falar que o Google consegue sim ainda compreender a nossa localização, tá? Por questão, acho que eu já comentei isso também em algum ponto aí para trás, sobre rede, provedor, IP da sua máquina e etc, tá? Então, totalmente possível que por mais que você esteja utilizando uma aba anônima, o sistema consiga identificar onde você está e a sua localização vai influenciar nos resultados da sua pesquisa. A não ser que você esteja utilizando aí uma VPN. Isso é uma outra história, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Belezinha? E se a sua empresa tem site, eu recomendo fortemente que você utilize. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre critérios de ranqueamento, isso que também vai influenciar, tranquilinho? Se você tem um site, eu não sei se você, no seu site tem um mapa, tá? Geralmente, você já deve ter observado isso. Você acessa o site da empresa e você vai rolando o site e tem lá onde nós estamos, ou venha até nós, contate-nos, enfim. Tem uma seção do site onde você vai ter ali um mapa, tá? E junto com o endereço você tem ali uma aplicação direta do Google. Muito importante, se fizer sentido para o seu negócio receber pessoas presencialmente, tá? Pessoas solicitando rota via GPS para chegar na sua loja, tá? No seu estabelecimento comercial. Muito importante que você tenha no seu site uma API do Google Maps para poder renderizar, carregar ali na experiência do usuário
o mapa para poder interagir, ver onde você está, né? Abrir ali o mapa e eventualmente solicitar a rota para ir onde a sua empresa está localizada. Belezinha? Isso vai influenciar com certeza no seu ranqueamento no Google, isso vai contribuir para a sua ficha do Google Meu Negócio, isso vai contribuir para o SEO local, tá? Do seu site, da sua infraestrutura, da sua URL, das suas páginas. Então acione o seu desenvolvedor, tá? A API do Google Meu Negócio, perdão, a API do Google Maps, ela tem um volume de requisições generoso, tá? Para você poder pegar essa API, você vai ter que fazer um cadastro na plataforma de serviços da Google Cloud, você vai ter que entrar com cartão de crédito lá, mas não tem problema, tem um volume generoso de requisições ali, que são essas solicitações, tá, de consulta por mês. Tá? Então, muito provavelmente você vai ficar no plano gratuito, e por mais que você não fique no plano gratuito, poxa, essa conta está fechando, né, porque você tem um volume de acesso ali de pessoas que estão querendo saber onde a sua empresa está. Então, por mais que você tenha um custo mínimo ali de alguns pouquinhos dólares, isso vai fazer total sentido dentro da sua gestão, ok? Novamente, mesmo no seu site, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né, mantenha a consistência e uma atenção carinhosa com name, address e phone, né, nome, endereço e telefone. No rodapé do seu site, verifique se essas informações estão lá, tranquilinho. E aqui também uma questão que eu comento muito com o pessoal, que é muito válido a gente trabalhar a nossa teia de conteúdos na internet. Então, por exemplo, você vai fazer um post blog sobre alguma coisa, né? Então você trabalha com contabilidade, você vai fazer um post blog sobre declaração de imposto de renda 2025, né? Já passou, mas enfim, é um conteúdo do seu site. Pega esse conteúdo desse post blog e gera uma atualização da sua empresa lá no Google, entende? Posta aquele conteúdo lá, tá? Eu vou colocar exemplo prático aqui, mas vamos lá. Você desenvolveu um vídeo para o seu YouTube, igual, por exemplo, esse conteúdo que eu estou gravando aqui, ele vai virar, obviamente, uma playlist no meu canal do YouTube, você vai ter uma sequência de aulas para você poder estar assistindo. Eu vou também colocar um post blog no meu site com conteúdo de texto, trabalhado SEO. Eu vou pegar o primeiro vídeo dessa playlist e vou embedar ele na minha página do meu site, tá? Provavelmente eu vou subir também um episódio de podcast lá pro meu Spotify, ele também vai conectado, tá? Então observa que eu vou criar um post para as minhas redes sociais, vou colocar no feed, nos stories, né? Tudo apontando que para a página do meu site, né? E distribuindo esse conteúdo em todos os pontos de contato possíveis que eu tenho. Então isso é muito positivo, criar essa teia, distribuir esse conteúdo na internet. Tranquilinho? Então, poxa, gravar um vídeo novo pro YouTube, né? Coloca como uma atualização na ficha do Google Meu Negócio. A única coisa que eu te recomendo, deixa eu te mostrar aqui na prática, é que você sempre direcione o usuário do conteúdo para o seu site, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem as minhas últimas atualizações. Há 4 dias, 22 de julho eu postei, 22 de julho eu postei, 13 de julho eu postei, 4 de julho eu postei. Tá vendo essa consistência? 28 de junho eu postei. Então, esses conteúdos que eu estou colocando como atualização, se você clicar, você vai estar indo diretamente para a infraestrutura do meu site. Esse aqui é um portal de notícias que eu tenho, mas caiu direto na matéria que eu estou colocando lá como atualização, né? Isso aqui é um subdomínio meu, mas o site é meu, tanto que se você tirar o subdomínio, você continua dentro do meu site, ó, minha propriedade. Ah, tá. Aqui é porque ficou o slug da matéria, né? Mas se a gente tirar aqui, a gente vai cair na minha home, ó, belezinha. Meu site, meu portal de notícias. Então eu estou sempre direcionando da ficha do Google Meu Negócio para minha infraestrutura, isso é muito importante. Tranquilinho? Evite, por exemplo, de você postar uma atualização na ficha do Google Meu Negócio e eventualmente você está direcionando direto para o YouTube. Eu não sei se isso dá erro, tá? Pra ser muito sincero. Aqui, ó, vamos supor. Em vez de eu colocar, por mais que tenha link de YouTube, tá? Aqui, ó, deixa eu te mostrar um exemplo aqui de uma matéria. Essa daqui, ó, como contratar gestor de tráfego pago. O que você precisa saber? Espera aí, que senão eu vou no campo de edição, né? Tô esquecendo aqui que eu sou administrador. Vamos saiba mais. Ou elas quebram, ou elas, né, sobrevivem com o... Interessante, eu coloquei o link direto do YouTube, é verdade. Eu tô falando porque eu tenho o link dessa matéria aqui diretamente no meu site, entendeu? A gente vê aqui, ó. Deixa eu vir aqui no meu site, deixa eu tirar de novo. Bora lá. Deixa eu mostrar que isso aqui é importante. Ó, tô no meu site, certo? Se eu vier no blog, aqui ó, eu tenho uma matéria no meu blog. Tudo que você precisa saber antes de contratar um gestor de tráfego. Então aqui eu tenho a matéria escrita, aqui eu tenho o vídeo do YouTube, tá vendo? Direitinho. Belezinha, vamos
O que eu estou te falando é o que eu faço, tá? Tem aqui o conteúdo em texto, ó, todo aqui. Então, o que eu te recomendo? Aqui provavelmente não vai dar problema, na verdade, porque é tudo de uma tecnologia Google, tá? Eu não estou mandando um usuário com link direto para uma propriedade que não seja do ecossistema Google. Também não sei se eu colocasse aqui um link direto para um post do Instagram se daria problema. Não vou mentir para você, tá? Tem que fazer o teste aí, não sei se tem alguma coisa, inclusive na documentação oficial, em função disso. Mas o ideal que eu recomendo por boa prática é que essas atualizações, esses links de produto, por exemplo, a gente vai passar por aqui daqui a pouco, tá? Criar produtos e lançar produtos aqui, tá? Que isso vá para o seu domínio. E do seu domínio, você pode direcionar para playlist no YouTube, para episódio no Spotify, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que tem episódio no Spotify. Acho que esse aqui tem episódio no Spotify. Se eu vir aqui, eu vou editar. Deixa eu vir em Saiba Mais. Eu vou direto pro link. Ó, aqui no link eu tenho conteúdo em texto. Aqui, ó, episódio no Spotify. Se eu clicar aqui... De jeito nenhum. A operação é contínua. O artigo enfatiza muito... Vai direto pro episódio no Spotify. Tá vendo? Então eu sempre recomendo que todos esses links que estejam relacionados à ficha do Google Meu Negócio redirecionem para o seu domínio, para a sua infraestrutura, e da sua infraestrutura você abra outros redirects para outras plataformas. Belezinha? Então, super, ultra, mega blaster importante. Então, se você tem um site, trabalhe essa distribuição de conteúdo, sempre atualize a ficha do Google Meu Negócio, tá? Com esses conteúdos fresh no seu site. Atenção no NAP, no footer, no rodapé. Tenha um mapa, se você, igual no meu caso, no meu site eu não tenho um mapa porque eu não recebo pessoas, tá? Presencialmente aqui na minha empresa. Ainda, já falei isso que tá para mudar, mas assim que eu colocar um ponto comercial que eu consigo atender pessoas, que eventualmente sim a pessoa pode colocar uma rota via GPS, né, e dar de cara lá com a minha loja para atendimento, aí eu vou colocar uma API para mostrar um mapa no meu site, tá? Provavelmente você já viu aí uma API de mapas no site aí, na sua navegação no seu dia a dia. Beleza? Eu acho que é isso, tá? Então, critérios de relevância de posicionamento para resultados de pesquisa. Categoria da sua empresa com a probabilidade de dar match, né? Lembra do Tinder aí, a associação que eu estou fazendo. Distância geográfica de pesquisa perto de mim, né? Ou então, região de interesse, colocando filtros de cidade, bairro, ponto turístico, etc. E fatores de destaque, que aí vai entrar toda essa questão de avaliações, vai entrar essa questão de qualidade das avaliações, conteúdos do seu site, tudo isso que está mais relacionado aí com a semântica, né, dos dados relacionados ao perfil da sua empresa. Belezinha? Eu acredito fortemente que eu vou aproveitar, nós estamos com 17 minutinhos, eu vou emendar aqui, vou falar sobre avaliações, tá? Porque essa parte tem total conexão com a relevância dos resultados de busca, porque o fator de destaque está relacionado intimamente com avaliações. Então, aqui jogada rápida, tá? Muito importante, consistência em avaliação, tá? Esses são os principais aspectos. E aí você pode fazer pesquisas aí, inclusive para você, eventualmente, se você quiser, né, trocar essa informação, fique à vontade. Em vários endereços oficiais do Google, ele bate muito nessa questão de avaliações. Então, é muito importante que você mantenha consistência em avaliações. Felipe, eu não consigo coletar muitas avaliações, o meu negócio é difícil, por questão talvez do que você entrega, como você faz. Por exemplo, é muito fácil um estabelecimento que vende lanches coletar avaliações numa velocidade muito maior, tá, do que uma empresa, por exemplo, que vende carros seminovos, ou vende lanchas, jet skis e artigos de pesca, ou um corretor de imóveis que vende imóveis numa frequência ainda menor do que quem vende carro, que é menor do que quem vende lanches, por exemplo. Então eu entendo tudo isso, tá tudo bem. Mas tenha esse hábito de solicitar avaliações sempre que você puder. Beleza? Se você tem um negócio físico e você recebe pessoas, tá? Imprima, né? Arrume um adesivo, talvez faça alguma impressão, alguma coisa artesanal para você colocar o QR Code, para você facilitar ao extremo a avaliação do seu negócio. Antes, a gente tinha que fazer um maior rolê para conseguir coletar o link de avaliação e desse link de avaliação gerar um QR Code. Hoje em dia não mais. Você vai acessar o painel administrativo da sua ficha no Google e você pode vir aqui em solicitar avaliações. Você vai ter acesso a plataformas de compartilhamento da solicitação de avaliação. Você vai ter um link direto que você pode copiar aqui. E hoje em dia o nosso QR Code ele vem pronto. Ó. Olha que maravilha. Você pode, né, copiar esse QR Code aqui e colar
ou enfim, enviar para um designer para fazer uma arte para ti, mandar para a gráfica para plotar alguma coisa e você colocar no seu balcão, tá? Para que as pessoas tenham um mínimo de resistência, de fricção para poder estar fazendo a avaliação da sua empresa. Melhores momentos para pedir avaliação para o seu cliente, tá? Qualquer momento de satisfação genuína, quando existe uma renovação de contrato, tá? A pessoa está propícia porque ela está depositando mais um ciclo de confiança em você. Quando essa pessoa está indo coletar o produto, tá? A pessoa está indo buscar o carro que ela comprou, ela está indo para curtir uma festa, alguma coisa assim, se você trabalha com buffet, tá? Ela está indo para desfrutar a experiência, ela está propícia a fazer uma avaliação, e principalmente, né, uma avaliação de qualidade, porque não é porque você vai estar recebendo uma avaliação do cliente que vão ser todas 5, tá? Não é isso. Mas é melhor a gente ter, por exemplo, uma nota 4.8, 4.7 de 200 avaliações do que uma nota 5 com 8 avaliações, né? Tudo isso faz diferença. Tanto para o sistema quanto para quem está analisando a possibilidade de entrar em contato com aquele negócio ou comprar alguma coisa ali que aquele negócio venha comercializar. Primeiro momento de ROAS, ou seja, você tem um cliente seu que contrata tráfego pago contigo, né? Assim que ele fechar a primeira venda, ele vai estar extremamente entusiasmado, ele vai ver que o seu trabalho funciona, então é um momento propício também de solicitar uma avaliação, tá? Conclusão de procedimentos, isso aqui né, a gente fez uma implementação num centro de estética lá em Campinas, em São Paulo, você já tem um tempinho, deu muito certo a gente colocar essa etapa dentro do fluxo de atendimento do salão, tá? Então, maquiagem, escovas, procedimentos de limpeza de pele, unhas e etc. Né? Aproveitar a cliente ali naquele momento de ampla satisfação com a entrega do serviço, né, que ela contratou e sugerir-lhe que ela avalie o salão, né, o centro de estética. Belezinha? Pense na possibilidade de automatizar o incentivo de avaliação. Esse QR Code, ele está aqui como, né, uma forma digital de solicitar avaliação, gerou um QR Code que eu te mostrei agora há pouco. Nada impede de você embedar ele, conectar ele em outras mídias, como o WhatsApp, como o e-mail, tá? Eventualmente você pode também fazer um cartão para você colocar junto da roupa, junto do tênis, junto do produto, né, que você está comercializando, para aquela pessoa que estiver fazendo ali o unboxing, né, abrindo ali a compra, ela com carinho, com uma balinha, alguma coisa, um docinho, né, ela veja ali, poxa, tá fácil, né, avalia a sua empresa ali. Pode ser uma automação de distribuição desses incentivos, tanto no físico quanto no digital. Belezinha? Sobre avaliações negativas, que elas existem, o Google ele privilegia muito uma tratativa de problema, tá? Então, empresas têm problemas, tem dia que um funcionário seu do comercial não vai estar bom, tem dia que algum processo seu vai dar errado, tem dia que algum produto vai faltar na prateleira, né? Tem um dia que a energia do seu estabelecimento vai acabar, então problemas acontecem e o Google ele vê essas tratativas de avaliações negativas com muito bons olhos. Então, se algum cliente te avaliou mal, pense que você está respondendo não somente aquele cliente, mas todas as outras pessoas que podem visitar a ficha da sua empresa e ter o contato com aquela resposta sua. Então é evitar de ser nervoso, evitar de sair discutindo com aquela pessoa, tenha um comportamento maduro, busque sempre a solução do problema, coloque ali um telefone para a pessoa entrar em contato com você, para vocês juntos verem o que aconteceu, ressarcir aquela pessoa de alguma forma. Né? Essa maturidade é muito importante e aquela pessoa pode nunca mais entrar em contato contigo, né? Mas alguma outra pessoa que estiver analisando o seu negócio ali vai ver, vai falar, pô, que bacana, o cara tentou uma tratativa honesta, tentou resolver o problema, não calou, né? Não ignorou o cliente, isso é muito importante. Belezinha? Um outro ponto que eu acho que eu já tinha comentado em algum vídeo aí sobre, né, dentro do escopo desse curso, é que acontecem avaliações erradas, acontecem avaliações falsas. Né? Isso é raro, mas acontece muito. A gente vê, por exemplo, tem uma empresa que é do setor de alimentação e um cliente vai lá fazer uma reclamação sobre raio-x, fazer uma reclamação sobre um atendimento de balcão de um outro negócio que não tem conexão nenhuma. Né? Pessoas na internet, enfim, tem pessoas de toda forma, né? E a pessoa pode ali no momento de insatisfação buscar uma pesquisa anterior no telefone dela, ir lá e xingar e tal, ela talvez nem sabe muito o que ela está fazendo, beleza? Então, no caso da avaliação incorreta, no caso da avaliação com perfil falso, tem lá um bonequinho e tal, a pessoa vai lá só para te detonar. No caso de uma avaliação desleal, no caso de um concorrente seu, tudo isso é passível
da gente solicitar a moderação daquela avaliação. Tá? Lembrando que isso não é fácil, pode ser que você precise abrir solicitações de moderação mais de uma vez para resolver o mesmo problema, porque, novamente, essas análises são feitas 99,9% das vezes por robôs, e o sistema privilegia uma boa tratativa e não simplesmente o cancelamento de avaliações ruins. Tá? Então tem que ter paciência, tenta fazer, né? Aqui está o link para você poder fazer com as informações sobre gerenciamento de avaliações de clientes, vai ter o link lá para você entrar com o protocolo de moderação, solicitando a retirada, e aí tem que ter paciência e ir tentando, tá bom? E se não conseguir, bola para frente, vamos continuar consistentemente capturando novas avaliações, e isso aí, essa experiência negativa ela vai sendo soterrada, tá? A ordem de apresentação das avaliações, ela não mantém uma linearidade perfeita, tá? Então, se você vir aqui na ficha, na minha ficha, por exemplo, por que esse comentário está primeiro, depois desse e depois desse? Por que algum comentário... Isso aqui está público, tá, gente? Né? Isso aqui são avaliações da ficha da minha empresa mesmo. Se a gente analisar, 20 semanas, 17 semanas, 12 semanas, aqui até que está por data freshness. 45 semanas, mas às vezes as avaliações que a gente vai estar verificando diretamente na ficha, seja aqui no ambiente de pesquisa ou seja no Google Maps, não vai estar necessariamente numa ordem cronológica. Por quê? Porque o sistema ele vai tender a distribuir de acordo com, enfim, porque ele achar que faz mais sentido. Aí também entra uma região muito cinzenta, que é a questão que eu expliquei também sobre o histórico de navegação da própria pessoa que está fazendo o acesso, tá? Então tem toda uma interconectividade de dados aí. Belezinha? Mas dá para abrir o protocolo solicitando a moderação e dá para a gente aí eventualmente retirar essa avaliação de má fé ou por erro. Tranquilinho? Então, consistência de avaliações, eu falei sobre isso, a gente colocou sobre alguns dos principais momentos de você solicitar uma avaliação do seu cliente, pensando em automatizar tanto online quanto offline, né? Gerando mais e mais oportunidades de avaliação, como tratar avaliações negativas. Tá, tem um detalhe aqui que é importante, que eu vejo pouca gente falando também, é o seguinte, dentro da descrição da avaliação da pessoa, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos clicar no anúncio do cara, não que é sacanagem. Ó. Eu vou abrir esse consultório aqui, essa clínica, e aí a gente vem aqui nas avaliações. Ó. Aqui são as avaliações. O Google, né, isso aí já tem muito tempo, ele consegue fazer uma leitura heurística desses caracteres. Ele consegue entender intenções, ele consegue encontrar termos-chave dentro do conteúdo de texto da avaliação das pessoas. Tá? E isso pode sim ser considerado no aspecto em que eu comentei com você sobre um empreendimento ter menos avaliações do que o outro e estar posicionado primeiro, estar acima, tá? Tudo isso tem relações. Se você pegar, por exemplo, não estou falando que essa é a verdade ou que esse é o contexto, tá? Esse é um exemplo didático. Se você pegar essas 329 avaliações aqui dessa empresa e a ampla maioria delas forem avaliações vazias, avaliações que não tem texto, avaliações com termos genéricos, é porque, infelizmente, a gente tem todo tipo de negócio. Tem empresas que oferecem para outras empresas gerarem avaliações em massa. Então, por exemplo, a gente tem 329 avaliações com uma média global de 5, total, avaliação 100%. Isso é muito raro, novamente, eu não estou falando que essa clínica ou que essa pessoa comprou essas avaliações. Estou falando que é uma coisa fora da média. Deve ser uma empresa de excelência. Mas, infelizmente, tem empresas que ficam contratando empresas que trabalham de forma desonesta, né, com falcatrua, e elas ficam gerando avaliações aqui com notas totais e tal, e essas pessoas acham que elas conseguem enganar o Google, né, que tem verba infinita, computadores de ponta de tecnologia, os melhores engenheiros de dados e desenvolvimento do planeta, né, então, mas enfim, até coloquei isso aqui, né, as pessoas acham que mas enfim, né, tem quem vende e tem quem compra. Eu não aconselho que você faça a contratação desse tipo de serviço, né, de inflar avaliações, belezinha? Isso não cola, tá bom? Até mesmo porque cada avaliação dessa, cada usuário desse, tá? O seu usuário, o meu usuário, ele tem um histórico dentro da ferramenta. Tá? Então, se você criar usuários rasos com e-mails em massa que não tem histórico de dados, transações, compras, visitas, deslocamentos via GPS, tá? Esses usuários eles tendem a ser usuários irrelevantes e, eventualmente, eles são limpos de dentro da plataforma de tempos em tempos. Outra história, não vou aprofundar nisso aqui em função do nosso tempo, belezinha?
Então, esses termos que vão juntos com a avaliação, eles podem sim pesar para que essa avaliação ela tenha uma nota de atribuição maior, vamos falar assim, não relacionado de 1 a 5, mas o valor da avaliação em si para os algoritmos que rodam a infraestrutura. Belezinha? Mas, é lógico, opte sempre por avaliações idôneas. Deixe o cliente à vontade para ele falar da maneira com que ele achar melhor. Belezinha? Jogue limpo, muito importante. Avaliações, gente, eu já vi de tudo pouco nesses anos de trabalho, tá? Então, de contratar empresas para gerar avaliações infladas, de fazer sorteios com kits de cesta básica ou de chocolates para funcionários, né? E a equipe do departamento que conseguir mais avaliações para a ficha da empresa leva a cesta e tudo mais. Né? Mas não faça isso, belezinha? Eu já vi penalizações de ficha, shadow ban de fichas, vamos falar assim, tá? Porque o que acontece? O Google, novamente, ele não é idiota. A sua empresa, ela vem nos últimos 2 anos, 3 anos, com uma média de avaliações ruim. Então você tinha lá uma avaliação no mês, 2 avaliações a cada 6 meses, um global de avaliações inferior a 50 avaliações, que é muito pouco, e aí do nada, né, em menos de 30 dias você salta de menos de 40 avaliações para mais de 200, 300 avaliações, tá? Então o sistema pode ver isso como fraude, tá? E você, a ficha da sua empresa pode ser penalizada nesse sentido, belezinha? Então busque sempre avaliações idôneas, foco na consistência, no médio e longo prazo, tá? Colete avaliações genuínas, belezinha? Uma pergunta que eu recebo com frequência, Felipe, eu posso pedir colaboradores, né, para fazerem a avaliação da nossa empresa? Evite, né, não faz muito sentido, não é essa a proposta, mas eventualmente se um colaborador gosta da sua empresa, né, gosta de trabalhar, a empresa tem um ambiente sadio, um ambiente de, enfim, de colaboração mesmo, um pelo outro, a pessoa gosta genuinamente da sua empresa e quer deixar uma avaliação lá, não tem problema nenhum, tranquilinho? Mas evite, né, não faz sentido. É muito mais nobre quando o outro fala da gente, né? A nossa opinião sobre nós mesmos fica meio enviesada, tá? Não faz muito sentido, então evite, tranquilinho? E uma outra coisa também, que uma informação que eu vejo muito pouco no mercado, tô trazendo aqui para você, é que é normal nós termos avaliações abaixo de 5, mas evite ficar próximo de 4.5, abaixo de 4.5, belezinha? Porque quando você tem uma média ali abaixo de 4.5, 4, o sistema pode não mostrar a sua empresa se o usuário fizer busca com sinônimos, com variações como a melhor pizzaria em Belo Horizonte, os melhores advogados tributaristas de São Bernardo do Campo, entende? O melhor, as melhores, garganta. Bora lá. Se a gente tiver uma busca como melhor, melhores, referência, mais bem avaliado e similares, se você tiver uma nota global abaixo de 4.54, o sistema pode entender que não existe uma compatibilidade entre expectativa e resultado se você realmente não conseguir manter uma média minimamente decente, eficiente, tranquilinho? Então, se você deixar a sua nota baixar demais, pode ser que você não perca visibilidade, né? Perca cliques qualificados, até mesmo porque quem está buscando a melhor solução tem um forte nível de consciência sobre aquela solução, então é um cliente em potencial aí de alto valor. Tranquilo? Então vamos parar por aqui. A gente estendeu um pouquinho mais, mas falamos sobre avaliações e falamos também sobre os critérios de ranqueamento e relevância por pesquisa. Vamos seguir.